Olá para você que está conectado, para você que está conectada aqui no SHS Talks, o nosso ambiente para falar sobre tendências de mercado na área da saúde, na área de supply chain. E hoje a gente recebe o João Fábio Bianchi, que é diretor de supply chain do Hospital Care. João Fábio, tem muita experiência na área de supply, inclusive em outros setores, e vai compartilhar com a gente a sua experiência, os seus aprendizados por aqui. João, muito obrigado pela sua participação aqui no SHS Talks. Eu gostaria, de começar o nosso bate-papo, como sempre a gente começa, perguntando um pouquinho da sua trajetória profissional. Compartilhe conosco, por favor. Obrigadão pela participação. Obrigado, Fábio. Agradeço também aí a oportunidade, de poder dividir aí experiências. Quem sabe ser útil, para todos que vão nos ouvir. Eu sou um profissional que tenho formação em engenharia, mas fiz cursos de administração e MBA em finanças. Comecei minha carreira aí na engenharia mesmo, na Voith, uma empresa alemã que faz equipamentos, mas logo saí e fui para a Dow Química, que foi minha escola em supply chain, uma empresa madura nos processos, nas metodologias que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que eu defendo. Passei um pouco depois pelo Grupo Votorantim, aí já comecei meio que uma carreira de ajudar as empresas a implementar as áreas de supply chain e metodologia. Então, há 21 anos praticamente eu faço isso. Fui aprendendo na raça. Passei pelo Grupo Votorantim, passei pela International Paper, que é um setor de papel e celulose. Depois passei pelo Axê Laboratórios. E aí, em 2014, ingressei na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Comecei minha experiência na área hospitalar. Fiquei por 5 anos lá, muito aprendizado. Depois passei pelo HCOR, também uma grande experiência, num momento de reestruturação muito grande do HCOR. Então, não é fácil, mas traz muita bagagem profissional. E hoje eu estou aqui na Hospital Care, há 1 ano e 2 meses na Hospital Care, fazendo uma reestruturação, montando efetivamente uma área de supply chain com as metodologias que a gente sabe que funcionam. João, e como é que foi essa transição de diferentes nichos para a área da saúde? Quais foram as principais diferenças aí que você encontrou? Legal, foi interessante isso, porque não é fácil, Você sai de um setor, como eu contei um pouco da minha história, que eu trabalhei em vários setores diferentes, até porque eu conheço uma metodologia de trabalho que ela é aplicável, mas você sabe que os setores, às vezes, respeitam pessoas que têm histórico no setor, então não é fácil você chegar e querer ajudar, Mas, assim, foi muito bacana poder entrar no setor hospitalar, não foi fácil, afinal de contas, você vai lá conversar com o assistencial, você fala, vem da onde? Eu venho de uma indústria, de uma farmacêutica, mas trabalhei numa de químico. Então, você conquistar a confiança é justamente fazer a parceria, aprender, ensinar. E hoje estar no setor da saúde, para mim, é um prazer, porque é um setor que eu me sinto, talvez o setor que eu mais me sinta cliente, Afinal de contas, são hospitais que se um dia eu tiver um problema, eu quero ser atendido no hospital que eu trabalho. Já nas indústrias, eram produtos químicos, que eu até hoje não sei a cor, papel, e aqui eu sou cliente. Então, se eu faço um bom trabalho, eu sinto que eu estou fazendo um pouco para mim e para minha família também. Então, não é uma mudança fácil, mas eu digo que é prazerosa. Perfeito. Que você não se torne cliente em breve, mas se tornar vai estar em boas mãos aí dentro da Hospital Care, enfim, de toda a rede. E João, conta um pouquinho para a gente quais são as principais tendências quando a gente fala de supply chain. O supply chain, a tendência é realmente buscar automação, inteligência artificial, O supply de um hospital, ele é muito complexo, então são muitas informações que você precisa processar. Então, assim, eu acho que a tendência é bastante investimento nesses algoritmos, inteligências, para processar o dado mais rápido, para que você tome a decisão mais rápido, Um outro desafio gigantesco é a capacitação das pessoas, Eu, como venho de indústria, que é um setor que nesse ponto está bastante avançado, afinal, as grandes metodologias surgiram principalmente das automobilísticas, e você vem para o setor da saúde, onde nessa formação é muito carente, Você vê profissionais muito bem formados no assistencial, Eu trabalhei em hospitais que, se caísse o sistema e tivesse que atender um paciente num papel de pão, se atendia com categoria, sem risco, Mas essa parte do supply, ela ainda é muito falha, então capacitar as pessoas ainda é um grande desafio para rodar essas metodologias. E João, compartilha com a gente quais são as metodologias que você entende que, se implementadas de forma corretas, podem trazer mais resultados aí para a área de suplementos, principalmente na área da saúde.
Legal. Eu sou muito fã, né, de duas metodologias que eu aprendi na prática e depois hoje até dou aula disso, né, nos institutos que eu participo e instituições, porque a gente acaba falando da metodologia, mas contando o caos, né? Porque falar só de teoria não funciona. Eu gosto muito do conceito que a gente chama, eu vou falar a palavra em inglês, porque as metodologias são, né, americanas ou europeias, mas é SNOP, né, que é Sales and Operations Planning, traduzindo para o nosso português um gerenciamento da operação e vendas, que é uma metodologia que integra todo o processo de demanda com o processo de produção, gestão de estoque e compras. Então, é uma metodologia que, para o hospital, ele é utilizado diferente da indústria, porque na indústria você tem um departamento de vendas e tudo mais, e você pega a informação do que deve vender com o pessoal de vendas. Aqui não dá para perguntar para cada enfermeiro quanto que vai usar de dipirona e etc. Mas, então, como é que a gente faz isso? A gente roda estatisticamente com sistemas, né? Então, eu gosto muito porque ela ajuda a programar, né, a operação. Não é só não deveria ser usado apenas para uso em estoque, mas ele pode ser usado também para planejamento de parada de equipamentos de engenharia clínica, para que não afete a agenda, a geração de receita, né? Deveria ser usado essa discussão, necessidade de parar a ressonância, tomografia para preventiva, deveria fazer parte de um plano de discussão preventivo para parar e não ser surpresa para ninguém, e parar no melhor momento, que afete menos, vamos dizer assim, o negócio. A outra metodologia que eu defendo muito e aplico em todo lugar que eu vou é o Strategic Sourcing, que seria a matriz estratégica de suprimentos, que é você sair de uma compra simplesmente operacional e ir para uma compra mais estratégica, né? Afinal de contas, a parte de compras de um hospital ela é chave para a geração de resultado e alinhamento com como você vende o hospital para as operadoras. Então, eu diria que essas duas são as que eu sou fã e que eu mais implemento. Se eu quiser dar um passo à frente, né, de falar, cara, implementou isso, quer dar um passo à frente, nós temos que investir também no que a gente chama de conceito de Six Sigma, que é uma metodologia. Eu sou formado como Green Belt pela Dow Química, então, desde lá eu defendo essa metodologia que ela ajuda a você a resolver problemas difíceis. E se tem um lugar que tem problema difícil, é um hospital, né? E junto com isso também cito o Lean, né, que é a metodologia Lean, que é uma metodologia que ajuda a diminuir ou eliminar desperdícios. E o hospital é outro lugar, se você olhar muito desperdício, às vezes o uso para essa necessidade de salvar a vida, de atender o paciente, muitas vezes você gera desperdícios que podem ser controlados. E ter pessoas formadas nesses conceitos ali no front é algo que ajuda muito ao hospital a controlar esses custos. Então, mencionaria essas 4 metodologias aqui, Fábio. Perfeito, bem didático, professor. Parabéns aí por conseguir colocar as metodologias em poucos minutos, mas deu para entender, deu para absorver muito bem um pouquinho de cada uma. E conta um pouquinho, João, a parceria com a SHS, né, do Hospital Care com a SHS, como que ela ajuda a reforçar todos esses conceitos? E seguindo nessa minha modelo professoral, né, Fábio, e também engenheirês, né, porque engenheirês fala em bullets, né, você percebe, né? Sim, tópicos ali. Então, assim, eu acho que a SHS é bem colocada, porque a SHS, ela entra dentro da metodologia do Strategic Sourcing, né? Quando você monta um Strategic Sourcing, você passa a ter um pouco mais de visão de como você vai se preparar para uma negociação, de como você vai gerir o seu relacionamento com os fornecedores e vai gerir risco. É uma metodologia, porque nos lugares que eu entro, o Strategic Sourcing, e não tem Strategic Sourcing, normalmente você tem um monte de comprador atuando em itens que não geram saving, porque a bagunça, a necessidade, às vezes dá mais importância a um brinde de marketing do que comprar bem um OPME, né? Então, quando você põe a metodologia, você vai organizando e trazendo inteligência para a área de compras. E quando eu fiz isso na Hospital Care, chegou um momento que a gente falou, nós temos essas categorias que nós precisamos, são categorias estratégicas, e nós precisamos de parceiro para ajudar a buscar o melhor resultado daquele custo, né? Reduzir ao máximo, mas com inteligência. E aí surgiu a necessidade de buscar um parceiro que tivesse algumas coisas que eu não conseguia atingir. E foi aí que a gente encontrou a SHS. E aí, em cima disso, nós olhamos alguns produtos
no caso focado em antibióticos, em anestésicos, e aí, conhecendo eles, a gente fez essa parceria, que deu certo até o momento, né? O interessante é que sempre vem a metodologia antes, né? O que eu sempre falo, vem sempre o processo, as pessoas e sistemas. O processo é o Strategic Sourcing. Então, vem primeiro Strategic Sourcing. Aí, em cima dessa inteligência, veio a necessidade da SHS para nos ajudar, e isso virou um processo, e não mais uma coisa, chama SHS aqui, não. Então, você encaixa parceiros de acordo com o modelo de eficiência que você quer, aquilo vira algo que a gente espera que, com o João, sem João, ele continue, né? E esse é o grande legado que a gente quer deixar quando implementa uma metodologia de trabalho, né? Perfeito, João. E conta pra gente, compartilha as perspectivas e os projetos aí para os próximos meses. Como é que isso funciona na prática, os objetivos até o fim do ano, por exemplo? Eu acho que assim, né? Nós estamos talvez no ano mais difícil do setor da saúde, né? E eu sempre falo, né? Para um cara de supply chain, todo momento difícil é o momento de você vender as eficiências operacionais, porque quando a gente está no mundo das vacas gordas, não precisa. Aí quando você está nesse momento, é legal. Então, os desafios agora, e outra, ao mesmo tempo eu estou numa empresa que ela tem 6 anos, a Hospital Care fez 6 anos, ela é uma empresa que se criou fazendo M&As, então está uma bagunça, como é esperado, né? Então, você compra e vai fazendo integrações. Então, a gente está no momento de estruturar a empresa, estruturar processos, e, ao mesmo tempo, eu estou montando a área de supply. Eu acho que ela andou muito. Eu vejo que a Hospital Care tem dado um apoio gigantesco a nós para poder fazer a coisa acontecer, mesmo com limitações. Acho que toda empresa hoje está sentada no caixa. Então, mais um motivo para você falar, cara, supply chain é fundamental essa eficiência para que você possa continuar gastando esse caixa, mas de forma responsável. Então, o meu foco, né, os grandes desafios que eu tenho hoje continuam em geração de saving inteligente, né, aumentos de prazo de pagamento inteligentes, né. Eu tenho uma oportunidade ainda muito grande, porque você imagina, ainda estou tombando as áreas que ainda estão nos hubs ou nos hospitais para uma centralização e para o modelo, né? E aí, em cima disso, eu tenho uma oportunidade muito grande em otimização e redução de estoques, né? Que é um desinvestimento, que esse dinheiro fique no caixa, mas não fique em produto desnecessário. E acho que tem um grande desafio, quando você tem que montar uma área corporativa, você tem que dar muito foco em nível de serviço e integração, né, com os hospitais. Quer dizer, quando eu falo da metodologia, né, em si, ou quando você monta uma área, você tem que querer que as pessoas queiram trabalhar com você. E para isso você tem que ser bom, você tem que ser respeitado. Então, eu tenho um grande desafio de continuar tendo presença física nos hospitais, entendendo, vivendo o dia a dia desses hospitais, para gerar a melhor solução para eles, porque só assim eles vão me respeitar, vão querer trabalhar comigo, e a gente vai construir, vai consolidar, né? Porque a decisão já está tomada de centralizar, mas eu vou ter o orgulho de dizer que eu fui o cara de supply chain da Hospital Care que fez o processo de, vamos dizer, integração completa da área de supply chain, compras, planejamento de estoque e logística. Esses são os desafios. Perfeito, João. E, João, você conseguiria compartilhar com a gente algum exemplo mais prático das ações que vocês têm feito aí nos últimos meses, ou alguma situação que você acha pertinente compartilhar com a gente para ilustrar ainda mais tudo isso? Vou dividir assim, né? O bom é que você está me entrevistando no momento que eu estou fazendo a minha apresentação de resultado do semestre, né? Ótimo, Eu então estou tá com os tudo KPIs fresco, aqui tá tudo tá na fresco. cabeça. Então, assim, por isso que eu estou falando. Você fala, como é que esse cara está falando tudo certinho? Porque eu acabei de fazer a apresentação, está na mesma lógica, então a gente tem lá. Né? Então, quando eu pego assim, eu vou começar com nível de serviço para não começar com savings. Mas nível de serviço, né, cara? A gente saiu de a gente está fazendo automação de contratos no SAP para geração de pedido mais rápido. Então, a gente saiu de 0 contratos, vamos dizer, no começo do ano, e temos 510 contratos cadastrados, o que fez com que o tempo de conversão de pedido saísse de 15 dias e esteja em 2, né? Fizemos automação também, isso para indiretos, né? Categoria de indiretos. Fizemos também automação de subir contratos numa ferramenta de planejamento que nós temos e também no SAP, que é o sistema que nós estamos implementando, né?
que é a outra complexidade grande, né? O SAP para o corporativo, enquanto os hospitais ficam com os 2 sistemas ERPs bastante conhecidos no mercado aí. E aí a gente está fazendo o quê? Subindo contratos na ferramenta para que o meu planejador, quando põe uma requisição, encontre esse contrato, gera o pedido automático, eu não preciso usar comprador para criar pedido que não tem negociação. E aí eu uso o comprador para negociar, que é a função dele, criação de valor. E a gente hoje já está com 18% de automação dos pedidos, né? Em termos, outro grande indicador que eu persigo, uma empresa só é madura quando ela chega em 80% de compras sob o contrato. E aí pode ser aplicada a diretos ou indiretos, né? Hoje a gente praticamente, em indiretos, a gente está com 90%. Então, o porquê? Porque você faz um acordo bom, automatiza ele e se preocupa em se preparar para a próxima negociação, né? Então, nós já estamos em 90%, e aí faço o quê? Aí eu fico focando minha equipe de compras de diretos com esses sistemas, com o apoio da SHS, falar qual é a próxima rodada de negociação. Então, isso a gente atingiu. Do ponto de vista de savings, o ano passado nós conseguimos algo só em diretos na ordem de 18 milhões, uma carteira de 400 milhões. Esse ano já estamos em 10 milhões, né? E aí, botando toda essa inteligência de troca produto ou negocia custo mais barato, porque, assim, é o primeiro setor que eu trabalho onde comprar mais caro pode ser melhor para a empresa, né? Então, é interessante isso, porque tem a questão da rentabilidade, né? Aí as operadoras se fecham um pacote com você, você vai só em custo, e aí você faz aquilo que toda área de compras está acostumada a fazer, que é sempre buscar o produto mais barato. Então, nós temos savings representativos, né? Em nível de serviço, que tem sido, porque a gente põe o SAP, os meus clientes internos reclamam da burocracia, então a gente melhorou muito em tempo de converter requisição em pedido, que eles cobram, e também questão de aumento de prazo de pagamento e não atraso de pagamento a fornecedores. Então, assim, são conquistas um pouco estruturais, né? Porque, como eu falei, a gente está em transformação, mas o que eu fico mais orgulhoso é de ter conseguido montar uma equipe onde eu, em tão pouco tempo, né, 1 ano e 2 meses, eu já tenho uma área de inteligência de compras, né? E a SHS faz parte disso, eu tenho outros parceiros também, e aplicando metodologias de compras compartilhadas, né? Sistemas, algoritmos inteligentes para me direcionar em negociações. Então, essas são conquistas que já estão consolidadas lá no Hospital Care, e eu convido quem estiver ouvindo, quiser trocar figurinha, um prazer estar aberto para a gente, né, aprender e ensinar aqui, né? Perfeito, João. Tenho certeza aqui que esse nosso bate-papo ele vai voar para muito longe, porque tem muitas lições aí que quem quer trabalhar na área ou já trabalha e quer aperfeiçoar vai aprender. João, muito obrigado pela sua participação aqui no SHS Talks. O espaço é seu aí para alguma consideração que você ache pertinente. Eu sempre brinco, né? O que você quer falar no final, gente? É o seguinte, trabalhar, o mundo não é perfeito. Eu estou falando as coisas boas aqui, né? Mas tem um monte de tombo, quer dizer, ninguém chegou nisso sem errar, né? Então, mas assim, eu acho que o erro é não tentar, né? A metodologia, ela existe, o grande desafio está em como implementar, né? E o como implementar, às vezes, está no modelo da gestão da empresa. Eu, dia 25, vou até participar de uma palestra onde eu vou falar um pouco, né? Quais são as grandes dificuldades em implementar essas metodologias, porque eu tenho 21 anos vivendo cultura de empresário brasileiro, europeu, americano, né? Segmentos diferentes. E aí contar um pouco, né? Que a metodologia, ela funciona, né? O que atrapalha? Nessa palestra eu vou abordar um pouco, mas assim, deixa um recado, gente. Sigam a luta, não desistam, né? Que realmente funciona, e se precisar de algum apoio e eu puder ajudar, estou por aqui. Legal, João. Obrigadão aqui pela sua participação no SHS Talks e obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo tão rico. Fique atento às redes sociais da SHS para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela companhia e em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá.